Oi, oi! Chegou o Vista Fina de hoje com um assunto muito sensível. Essa é a palavra do programa de hoje. É um assunto que eu tenho certeza que vai trazer uma série de reflexões para você que está em casa, para você que acompanha o nosso programa. A gente vai falar sobre autoestima, sobre diagnóstico oncológico e de como a autoestima pode melhorar esse período de tratamento oncológico. A minha convidada de hoje, muito especial, é a Giana Reolon. Vou chamar só de Gi daqui para frente. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo teu tempo. E eu tô muito feliz de contar a tua história pro pessoal de casa. Obrigada, Sabrina. Obrigada ao pessoal que me convidou. Esse projeto é muito legal, muito bonito. E estou honrada. Muito bom, muito obrigada. A gente sabe o quanto a rotina é corrida, então encaixar para vir aqui no programa pra gente é uma honra. E Gi, vamos lá. Como que o diagnóstico oncológico chegou para você? Numa terrível quarta-feira à noite. Na verdade, ele veio um pouco antes. Eu peguei meu diagnóstico, foi em junho de 2023. Em fevereiro de 2023, eu fui tomar banho e senti que alguma coisa não estava legal. Eu sempre fiz o autoexame, recomendo, não é recomendado, mas eu tenho várias amigas que pelo autoexame também identificaram e procuraram. Porque eu tinha 37 na época, e 37 não é uma idade que vão investigar nada. Então eu sempre fazia autoexame. E eu percebi que tinha alguma coisa que não estava legal. Daí eu comentei com meu marido, ele falou, vamos fazer uma ultrassom. Eu fiz, e a médica falou que não era nada, eram algumas pipoquinhas. E isso, Gi, quando você fala do autoexame, é aquele que eu aprendi muito na TV, levanta o braço, próximo da axila. Mamilo, toda a região da mama. A normal, né? Uma vez por mês faz essa rotininha, né? Eu ainda faço. Mas ainda. Aí, nesse exame, a médica falou, não, é algumas pipoquinhas, não é nada, fica tranquila, refaz em 6 meses. E o meu coração, não sei, mas tá, né? Toquei a vida, trabalho, coisas para cuidar, e então eu teria que refazer o exame em agosto. Em junho, ali, a gente ia sair do viajar de volta e eu percebi que aumentou. Daí eu falei, tá estranho. Nisso eu descobri que tinha chegado um mastologista na cidade. Meu mastologista é mexicano e veio morar pra cá. Ele fez residência todo em Santa Maria e veio pra Porto União trabalhar. Então, numa conversa, numa roda de amigos, veio o comentário de, você viu, chegou um mastologista na cidade, o Dr. Rodrigo, vi a cirurgia dele, é linda, parece de cirurgião plástico. Aí eu comentei com meu marido, falei, eu vou marcar uma consulta com ele, marca pra mim. Aí ele, beleza, marcou. Passou uma semana ali que eu consegui a consulta, levei meu exame e fui consultar. Ele perguntou assim, Sabrina, Giana, qual era a cor do esmalte da sua avó? Então ele fez uma super consulta. Olhou todos os meus exames, fez exame físico de volta. Ele falou, olha, que eu estou apalpando, que você está me relatando, não está batendo com o exame que eu tenho. Então, eu quero exames novos, ultrassom, mamografia e biópsia. A hora que ele falou biópsia, deu ruim, né, galera? Então, tá. Daí, passou uns diazinhos ali, eu consegui marcar todos os exames, fiz. E daí veio o diagnóstico, numa quarta-feira à noite. Aí, quando eu fui saber como que ia ser o tratamento, eu não fazia ideia. Eu achava que eu ia tomar uns remédios em casa, ia diminuir e deu, né? Não era um câncer, era um câncer. Aí, quando eu cheguei na consulta com o oncologista, ele falou pra mim, então, Giana, como você viu, você tem um câncer, ele é luminal B. Aí que eu fui descobrir que existem vários tipos de câncer de mama, não é apenas um tipo, então tudo depende da tua carga hormonal ou não hormonal, como ele reage. E nessa consulta ele falou, então você vai fazer a neoadjuvante, vai fazer uma cirurgia e provavelmente radioterapia.
Deu, tá, legal, né, adjuvante. E quando que eu levo os comprimidos? Dele, que comprimido? Deu, você não falou neoadjuvante, não é o nome do laboratório? Ele, não, é a químio. Deu, eu vou fazer quimioterapia? Dele, sim. Deu, tá. Vem o choque, né? Não, ali começou a cair todas as fichas. Deu, doutor Luiz, eu vou ficar careca? Dele, sim. Provavelmente, né? Ele falou, como todas as mulheres que têm câncer de mama e precisam desse tipo de quimioterapia que você vai fazer. Eu olhei, tá, legal. Então vamos, né? E nessa consulta você estava sozinha? Não, eu tava com meu marido. Tava com teu marido. Uhum. E ele foi, imagino eu, que numa situação como essa, recebendo um diagnóstico, porque eu já tive situações dessa na família. O tratamento de câncer, o tratamento oncológico, ele é muito severo. Nossa. E quando a gente submete uma mulher a tratamento de câncer, pelos impactos físicos que esse tratamento gera, a gente na hora já fica assim, não é possível. E ele é da área da saúde, então assim, eu acho que ele olhava muito mais como médico do que ele não conseguia se colocar naquele lugar de companheiro. E eu acho que é uma atenção que se deveria ter com quem cuida. Uhum. Eu até ganhei um livro de uma amiga essa semana, ela tá em tratamento, que é Quando a Casa Cai, acho que é o nome, alguma coisa assim, que fala sobre os cuidadores, de como eles são Quem cuida de quem cuida, né? Eles deveriam se cuidar também. Então, assim, ele tinha muito olhar médico, e daí ele ficava assim, eu chorando, e ele, não, calma, amor, vamos ver o que vai dar pra fazer, tudo certo e tal. Tocamos o baile, né, Sabrina? Então foram 16 sessões de quimioterapia. Ela humilha a gente. Aí passou mais um mês, daí eu fiz a cirurgia. Depois que encerrou todas as quimioterapias, eu tinha que refazer os exames e avaliar como que ela agiu no meu organismo. Porque existe um exame que se chama Oncotape, que ele diz se a quimioterapia vai ser vantajosa para você ou não. Olha, isso é um diagnóstico bem recente, né? Em 2023 eu já sabia que existia. Ele tem um custo elevado, uns 17 mil. Mas assim, entre você não ter que passar por todo esse processo de quimioterapia, às vezes que não vai fazer diferença para você, desgastar você, toda essa carga de remédios que é colocadas, né? A quimioterapia, ela age lá no teu cérebro, mais ou menos. Então, eu consegui fazer uma rede de amigas de pacientes oncológicas pelo Brasil. Tanto que a gente viajou para se conhecer, comemorar a vida e se despedir de algumas amigas que partiram nesse caminho. Me emociono só de lembrar. Gi, aguenta aí. Esse foi o primeiro bloco. Eu também estou emocionada aqui, porque não tem como não ficar. São histórias reais, pessoas reais, mulheres reais. E então a gente volta no próximo bloco e eu te espero aqui. Até já! Voltamos para o nosso segundo bloco e agora a gente vai falar um pouco mais aqui com a Gi, que passou por um tratamento recente oncológico. Como que é esse tratamento? O que acontece nessa jornada até a liberação da quimioterapia, até o processo cirúrgico? Como que foi isso para você, Gi? Eu falo que a minha maior sorte... todo mundo fala assim, como você pode ter sorte num câncer? Mas a minha maior sorte foi ter encontrado um grupo de amigas, de pacientes oncológicas. Elas são mulheres na minha faixa de idade, mais novas, até com 27, a 50, 60. E formar essa rede de apoio, porque o que importa é uma rede de apoio que você tenha. Então, elas são mulheres maravilhosas. E a gente se encontrou em abril, pela primeira vez, todas juntas. A gente conversava só por WhatsApp no grupo e falava, quando tudo isso passar, a gente vai fazer uma viagem para comemorar a vida. E daí a gente fez essa viagem, a gente foi para Porto Seguro, foi inexplicável, de legal, foi muito legal. Então, quando eu terminei ali as químios e voltei para os exames para ver como ele reagiu a essa quimioterapia, né?
A hora que a radiologista estava fazendo o exame, ela falou assim, nossa, esses meninos são bons de ir, porque não tem mais nada aqui. Pra honra e glória de Deus, né? Daí eu falei, você tá falando sério, tá? Dela, não tem mais nada. Não consigo nem achar os marcadores que a gente tinha colocado. Deu, beleza. Quando eu voltei daí pra essa segunda consulta com o meu mastologista, terceira, quarta consulta pode ser, ele falou assim, que era um pré-operatório mesmo. Ele falou, ó, Giana, eu vou entrar, até eu trouxe os mamilos que eu faço, posso mostrar? Pode. Uhum. Então eu vou entrar bem nessa região, bem rentezinha aqui embaixo, e vou tentar não fazer você perder nada de areola, que era um risco que eu tinha, porque o meu tava grudadinho aqui. Então eu vou abrir bem bonitinho aqui e vou entrar aqui e fazer toda a retirada. Se eu ver que veio margens livres, que tem sempre um médico patologista na sala, e esse médico ele já faz a análise. Tá livre, não tá livre, tira mais, tira menos, tá boa. Ele falou, ó, margens livres. Então ele conseguiu manter o meu mamilo. E ele sempre falava, Giana, se você perder, existem técnicas que você pode fazer de micropigmentação. Eu olhava, eu não quero isso, eu quero o que é meu, como que eu vou querer? Eu não quero perder nada. E eu não conhecia o trabalho, né? Eu achava que era uma coisa meio grosseira, assim, que não ia soar naturalidade. Então eu fiquei meio assim, receosa. Só que eu tive a sorte de não perder. Então, na tua cirurgia, teve que fazer a cirurgia mesmo depois da químio. Fez a cirurgia, aí foi pela auréola. A gente chama de quadrante, né? Então, ele entrou ali por baixo da areola e tirou o quadrante debaixo da mama. Entendi. Tem mulheres que precisam tirar para cima, para lateral. Tudo depende de que está localizado. No meu caso, era para baixo da mama. Daí tirou e mandou a peça. Uma coisa importante que as pessoas não sabem é quando você opera a mama, junto você opera a axila. Então você precisa abrir a axila e fazer um esvaziamento, tirar e ver se tem linfonodos acometidos. Outro detalhe é que o braço que você operou da região da mama ali, você nunca mais vai poder tirar uma cutícula, ver uma pressão, tomar uma injeção. São muitas. A gente se torna PCD. É mesmo? PCD, sim. Não sabia disso. Sim. Até tem um caso engraçadíssimo, porque a gente, nessa viagem que a gente fez para Porto Seguro, a gente andava de Uber, né? Então eram 9 mulheres. Então era no carro, ia 5 em uma e 4 em outra, né? 5, tipo, dava um jeito. Aí uma amiga nossa que era toda desenrolada, assim, muito engraçada ela ia sempre na frente pra já dar uma conversada com o motorista, divertindo ele, distraindo ele. E daí ele falando, olha, porque aqui em Porto Seguro o PCC toma muito conta, tal, né? Daí ela olhou assim, nós também temos uma gangue. Daí ele, sério? A gente é o PCD. Eu não acredito que ela tá falando isso. E daí foi. Então você se torna PCD. Mas a tua atividade motora, ela fica comprometida? Então, o risco é você ter, sim, tanto que você tem que ter fisioterapia logo após. Uma coisa muito legal que a Casa Bebel até enfatiza, assim, ter físio. Agora, na nova oncologia ali do São Brás, a fisioterapeuta, ela já tá pós-cirúrgica, ela já tá contigo, já tá colocando tape, já tá começando a fazer os movimentos. Porque eu não perdi o movimento, mas tem mulheres que não conseguem fazer isso aqui com o braço. Sabe por que eu tô te questionando? Eu perdi a minha avó há 18 anos atrás, câncer de mama. Ela era bem jovem, ela tinha 61 anos e ela fez a retirada toda da mama e quando ela chegou em casa, o braço dela já estava extremamente inchado. Ela teve linfedema. Inchadíssimo. E aí a gente não entendeu muito bem, né, na época e tal. Mas claro, né, há 18 anos atrás o tratamento era outro. Minha avó, tenho certeza que ela nunca fez uma sessão de fisioterapia, drenagem. Em casa eu fazia massagem assim para aliviar, porque ela reclamava muito.
E, enfim, a minha avó realmente perdeu o movimento daquele braço. E ele ficou muito diferente, muito inchado do outro. Criou ali, ficou um bração, assim, né? Ele tipo, como se fosse um elefantismo. E esse é um risco muito grande, assim, eu tinha um pavor. E eu comecei a desenvolver esse linfedema no meu braço já antes da cirurgia até, na quimioterapia ali. E daí eu usava uma luva. E era uma luva assim que a fisio e o doutor Rodrigo falavam assim, você não tira, você fica pra gente tentar reverter. E graças a Deus eu consegui reverter. Mas assim, qualquer sintoma que eu vejo que meu braço tá inchando, muda, eu já volto pra fisioterapia. E foi o que o doutor Rodrigo falou, fisioterapia é pro resto da vida. Olha só, essa é uma evolução do tratamento pós-cirúrgico, que eu espero que chegue a todas as mulheres, enfim, todas as pessoas que precisam e que de fato traz uma melhora significativa, porque eu lembro que a minha avó, ela ficou muito abatida com essa situação. Sabe, Sabrina, teve casos que assim, que a minha fisio contou de mulheres que pediam para amputar o braço. Tem. Porque ela não aguentava aquele peso do braço dela, aquela situação. Não, é desproporcional, ele tem que cortar a manga da camiseta. Então, assim, esteticamente não é legal? Não é. Mas tem toda a questão fisiológica mesmo, né? Do dia a dia, da tua mobilidade. Sim. E é isso que acontece. Você termina um tratamento, tua vida nunca mais volta ao normal. Ai, terminou agora, segue a vida. Gente, não volta ao normal. Você faz fisioterapia quando... Não. Você toma remédios todos os dias? Você faz consulta a cada 3 meses, 6 meses, exames? Não é normal, sabe? Então, é um cuidado diferente, né? Tu não pode diminuir a atenção nunca, né? Sim. Eu tomo vou tomar a última injeção mês que vem. Eu tomo uma injeção na barriga que é uma agulha sabe aquela de doar sangue? Ela é dentro da sua barriga, que é a Zoladex, é um bloqueio hormonal que é necessário. Então, isso me coloca em menopausa induzida. Então, é toda uma mudança que você não está preparada, que acontece muito cedo. Te tira assim, de uma fase da tua vida e te joga praticamente para uma terceira idade, que você não tá querendo, você não tem opção. Então é muito difícil mesmo, muito difícil. Mas a gente vai aprendendo, lidar, terapia, rede de apoio, amigas, outras que estão junto nesse barco. E flui. Tem que ser assim, né? Tem que ter muita fé. Esse foi o nosso segundo bloco e no terceiro bloco a gente vai falar sobre autoestima. Pra gente entender que não é só questão de passar um batom, não é nenhum mimimi. A autoestima, ela tem muita relação na continuidade de uma vida mais leve. Eu te espero aqui. Até daqui a pouco. Voltamos no nosso terceiro bloco e agora a gente vai falar da importância da autoestima no tratamento oncológico. Gi, conta pra mim, pro nosso público, né? Tô vendo você aqui toda, me parece vaidosa, né? Cabelão, sempre unhas feitas, arrumada. Como que foi a autoestima dentro do teu tratamento? Como que você se viu? Então, isso foi um lado que pegou muito pra mim, a autoestima de manter a aparência, porque você vai se perdendo, você perde teu cabelo, tua sobrancelha, teu rosto mancha, perde peso, unhas caem. Então, é muito difícil nessa parte. Então, meu médico sempre falava, você é uma das minhas pacientes mais vaidosas, e na minha concepção, eu só fazia o que era normal do meu dia a dia, eu não tinha mudado nada. Então, quando eu fiquei careca, eu fui atrás de laces, que são aquelas perucas que você cola e fica bem cabelão. Eu ganhei peruca de ONG, tem a ONG Cabelegria, que ela doa perucas naturais para mulheres. Você manda uma foto sua e elas acham uma peruca mais parecida possível com o seu cabelo. Olha, a Cabelegria, eu sigo eles há muito tempo. É muito legal. É um trabalho incrível, é surreal. Sim. E nesse mundo veio uma mudança de profissão para mim. Sempre tive um pezinho na área da beleza, da estética, eu sempre gostei. Eu pensava, o que eu poderia fazer? E eu não queria fazer assim,
talvez trabalhar com harmonização, essas coisas, não era uma coisa que me atraía. Eu queria alguma coisa que transformasse, que elevasse a autoestima, mudasse o dia, mudasse alguma coisa que realmente incomoda. Eu usei catéter na minha cirurgia, então, para poder fazer as quimioterapias. E eu fiquei com uma cicatriz bem feia do catéter. É comum, né, a cicatriz ficar com queloide também. Mas a minha ficou mais feia do Brasil. Eu acho que o que fez mais diferença em toda essa tua história, e eu continuo emocionada aqui, é o teu bom humor. Sim. O teu bom humor com certeza fez diferença. Fez. Conheci a nanopigmentação. Nanopigmentação. Usam tatuagem paramédica, procedimento paramédico, tem vários termos. Eu gosto do nanopigmentação porque eu uso as tintas bem diluídas, então faz uma nanopigmentação, ela é feita em camadas, não fica aquela coisa grosseira, marcada. Então é isso que me encantou. Quando eu conheci, eu falei, gente, eu vou aprender isso, vou fazer isso daí da minha vida. Falei, se é uma dor minha, deve ter muita gente que deve ter cicatrizes, coisas que incomodam e deixam de usar um biquíni, às vezes homens que deixam de ir para uma praia. Eu tive um caso de um pacientinho, a gente chama de paciente na nanopigmentação paramédica, porque você não está fazendo um procedimento estético, né? Só estético, você está fazendo uma reparação. Ele tem uma cicatriz que ele fez assim na boca. Ele sofreu um acidente e foi do final da infância dele, ele tinha 10 anos. Então ele passou a adolescência inteira se escondendo. Se sente assim a timidez nele, sabe? Por causa da cicatriz. Agora ele tá com 30 dele, agora eu quero tirar essa cicatriz. Então a gente começou todo um processo de trabalhar para tratar primeiro aquela pele, melhorar a elasticidade dela, para depois entrar com o pigmento se necessário. Então, para mostrar aqui para vocês a nanopigmentação, a Gi trouxe aqui um pouco do trabalho dela. Gi, explica para o nosso público o que você faz. Quando eu comecei a fazer o curso de nanopigmentação, o meu foco era exclusivamente em cicatrizes, estrias, olheiras, coisas que eram estéticas. Nisso, sei lá, se é um chamado divino, como que pode ser, eu conheci as areolas realistas. Eu conheci uma pessoa que dava curso e eu corri atrás de fazer os cursos e aprender também. Porque quando você passa por um tratamento oncológico, existe a possibilidade de você perder a sua areola. Mas deixa eu te contar, sabe? Que não é a maioria dos casos que eu atendo, não são por cirurgia oncológica, não. São por tratamentos estéticos, por cirurgia plástica. Olha! Uhum. Eu já, em razão da minha profissão, eu já atendi alguns casos em que as pessoas buscam essa reparação, né? Eu, no meu lado advogada, e eu já vi algumas fotos, né? Alguns processos que a gente cuida. E o que mais me chamou a atenção nessa nova profissão da Gi é que consegue ter todas as tonalidades e é por isso que você fala de um trabalho personalizado para cada pessoa. E isso provavelmente mudou toda a tua perspectiva de vida também, né? Sim. Eu falo que eu amo ficar lá sentada conversando com as minhas pacientinhas, fazendo procedimento para elas. É uma terapia, sabe? Que você sente que você não está trabalhando? É uma delícia, amo. E o que a gente consegue perceber é que você consegue fazer uma borda infinita, então não fica aquela coisa marcada, assim, que é uma tatuagem. É como você falou, é uma nanopigmentação, ela traz essa sutileza, essa naturalidade, né? E que com certeza vai impactar na autoestima dos teus pacientes, né? Muito. Então, ali explicando para o pessoal que ficou sem entender, como assim por uma cirurgia plástica? Quando o médico vai reposicionar uma mama, vai fazer uma elevação, um lift, uma mastopexia, e ele precisa tirar a areola, ele tira a areola, coloca do ladinho ali na mesa dele, né? E faz todo o trabalho na tua mama. Se ele precisa reposicionar mais de 10 centímetros aquela mama, elevar ela, na hora que ele recoloca, pode ser que algum lugar não tenha essa irrigação sanguínea certinha. Não é culpa do médico, não é culpa sua. É uma coisa assim que pode acontecer. É o organismo, né? É o organismo que pode fazer. Desculpa.
Então, e nisso de perder esse formato, essa borda, entra aí a nanopigmentação, que devolve cor e vida para as mulheres. Muito bom, né? Olha só, como você mesmo disse, né, Gi, dentro de um processo de tratamento oncológico dá para se redescobrir, né? Não, tem muitas dores, tem muitos dias difíceis, imagino eu, mas é sempre importante ter esse olhar que você tem, que você está trazendo aqui para o nosso público de otimismo, de oportunidade, de renascimento. Sim, não tem deserto que dure para sempre, né? Eu sempre falo isso com as minhas amigas, não tem. E conseguir encontrar essa profissão, alinhar ela com a minha história de vida e trazer transformação, foi super legal. Junto eu tenho o meu projeto agora que eu criei, que é Transforma em Amor, que é a arte de transformar para pacientes oncológicas, esse é voltado. Então, tanto pacientes SUS, eu faço essa doação de areolas para elas. E se você fez o tratamento por convênio, ela tem um precinho especial. Muito bom, Gi. Onde que as pessoas podem encontrar você? Elas podem me achar no Instagram, Giana Reolon. Tem contato, WhatsApp, tudo mais lá. E vai ser um prazer atender, te ajudar a reescrever essa tua história, esse detalhe que aconteceu. E não precisa ser contado sempre desse jeito. É verdade. É sempre bom a gente ter um olhar otimista, ter muita fé. Eu acho que isso ficou bem claro na tua fala, né? E acreditar, né? Sim. Acreditar. Nenhum deserto dura para sempre. Eu gostei disso. Muito obrigada, Sabrina. Eu que agradeço pelo teu tempo, pela tua história. Gostei muito de conhecer você como pessoa. E eu acho que o nosso público também tirou vários insights. Né? Às vezes você está passando por uma situação difícil e tem que se inspirar em pessoas de verdade, pessoas aqui do nosso lado, da nossa região, porque o Vista Fina é isso. É trazer inspiração de pessoas para você. Esse foi o nosso programa de hoje e eu te espero no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.